Fala aí, galera. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar como que a gente usa um pouco mais aqui do Delta com alguns comandos de atualização, delete, consulta. No vídeo anterior eu mostrei como é que a gente instala algumas libs com um exemplo básico para começar a usar o Delta. Bom, então para começar, vamos criar aqui um notebook, teste Delta, ou algo mais criativo que vocês tenham em mente. Opa, IPYNB. Eu já vou aproveitar a sessão do vídeo anterior. E aí aqui, para quem não viu ainda, eu tenho que usar algumas opções para poder usar o Delta Lake. Quando eu crio minha sessão, eu tenho que passar aqui essas três configs. Uma é do jar que a gente vai precisar, que tem os códigos para manipular o Delta. E essas duas opções. Uma é essa extensão, que a biblioteca pede para a gente passar. Tem umas outras também, mas essas aqui já dá para a gente usar, que é o catálogo e essa extensão e o jar. Bom, vou executar só para a gente criar a nossa sessão. E aí eu vou começar a criar uns dados para a gente poder manipular. Bom, aqui ele já iniciou a nossa sessão aqui do Spark. Então vamos criar aqui um data frame. Então, data frame genérico, def, spark.range. Vou criar 10 registros genérico e vou atribuir uma coluna para ele aqui. Então eu vou chamar essa coluna de text mesmo. Delete. E aí eu vou chamar, sei lá, pode ser AAA, texto qualquer, vai. Texto qualquer. Ok. Acho que só faltou uma coisa aqui. Faltou importar nossas functions as f. Boa. Então aqui eu já tenho o nosso data frame em memória, só para dar uma conferida nele. Parece que deu um erro. F is not defined. Functions as. Porque a sessão já está criada. Deixa eu só parar aqui não, mas não precisa. Só fazer um import lá que a gente já tem a sessão criada, então não vai precisar. Aqui. Apaga o Spark Session. Importou. Beleza. Boa. Agora foi. Bom, só mostrando o que a gente tem dentro do nosso data frame. São 10 registros. Aqui ele repete o texto, mas é só para a gente ter um data frame com mais de uma coluna e fazer alguma atualização que a gente queira. Após isso, eu vou escrever esse dado no formato delta. E aí, como é que a gente escreve ele? É só chamar o data frame e aí o comando de write. Ele tem que passar um format e especificar que o formato dele é delta. Então, def.write.format delta.save e o nome do diretório que a gente queira salvar os dados. Vou chamar ele de dados delta e executar. Aqui na esquerda ele já vai gravar pra gente o dados delta. Ele cria alguns arquivos binários, alguns arquivos de log para controle dele. E aí depois que eu tenho esse dado, aí eu consigo fazer as minhas operações de manipulação de dados. Então eu vou criar aqui uma variável delta table. Isso aqui também é um pouquinho padrão. E aí eu tenho que chamar um objeto, uma classe, que eu acho que eu não importei essa classe ainda. Deixa eu ver. Delta table. Acho que não importei ela. From
isso aí. Que aí eu vou precisar dessa classe com algumas funcionalidades dela para poder manipular nossos dados. Então, delta table.forPath, que eu estou trabalhando com um caminho, e aí eu falo que eu quero os dados que eu gravei aqui e eles que vão ser manipulados. Eu também tenho que passar a seção do Spark aqui para ele. Então, aqui, Spark, seção do Spark. É só executar. E aí depois disso a gente consegue começar a fazer algumas operações dentro dele. Por exemplo, vamos fazer um update no ID 3, por exemplo. Então vamos lá, como é que faço um update aqui? Eu chamo lá meu delta table.update e aí eu tenho que passar uma lógica aqui dentro, que aí seria o primeiro campo, condition vai ser igual a, por exemplo, f.expr do próprio Spark, né? Uma expressão. E a expressão que eu quero passar aqui dentro é o que? O ID igual a 3. E aí se o ID for igual a 3, falta uma vírgula aqui, vamos ver. Se o ID for igual a 3, eu tenho que dar um set no campo. Set vai ser igual a chavezinha aqui. E aí é um dicionário, né? Chave valor. E aí eu falo que o campo text vai ser... vamos ver aqui. Delete. Texto 3, por exemplo. Eu vou dar um run aqui nele e vou conferir o nosso data frame. Só que aí eu tenho que ler ele de novo, né? Ou eu posso ler ele aqui, né? Fazer um spark.read.format delta e to load. Também mostrei no vídeo anterior. E um show. E aí eu passo o caminho dados delta aqui para ele. Ok? Aí o ID 3 ele tá com um novo texto que é o texto 3. Bom, funcionou. Bom, agora vamos para o exemplo do delete. Bom, o delete também é bem simplesão. É basicamente eu pegar o delta table e chamar o comando de delete. E aí eu tenho que passar para ele uma condição também. Condition. E essa condição é uma expressão f.expr. E aí a expressão que eu quero passar aqui dentro é onde, por exemplo, deixa eu ver aqui, o ID 5, por exemplo. Se o ID for igual a 5, ID igual a 5, quero que ele delete. E aí eu vou rodar o comando aqui de novo para a gente ver se tem o ID 5. Bom, 7890 não temos o 5. Não temos o 5. Então funcionou aqui o comando de delete também. Agora a gente pode fazer o do merge, que a gente usava bastante lá no passado. Quer dizer, não tinha no passado, então era um pouco mais difícil de fazer. Dá para fazer uns merge, aplicar várias lógicas de duplicação, etc. Para fazer isso a gente tem que ter um novo conjunto de dados, por exemplo. Então, digamos que vamos criar um data frame aqui. New data, por exemplo. E aí eu quero def.filter. Mostrei também tem os comandinhos de função que eu mostrei em outros vídeos. Tem esse filter e um pouquinho mais. Vamos
pegar do 1 até o 3, onde o id seja menor ou igual ao 3. Ok. New data. Opa, deu erro aqui. Def.filter. Tá separado aqui. New data.show. Bom, temos aqui 4 dados, porque 4 linhas, porque tinha o 0, né? Certo. Vamos só manipular esses dados aqui antes de aplicar o merge. Então, bom, vamos criar os dados na mão. Então eu vou criar aqui spark.data, new data, recebe, vou pegar um comando que está lá em cima. Cadê? Range. Esse cara aqui. Apago o excesso de código. Vamos criar aqui 3 registros. Vamos colocar novo dado. Pode ser só isso aqui mesmo. Novo dado para esses 3. Ok, ele já vem com a coluna de ID por padrão. Bom, a gente chama o nosso delta table. E aí depois a gente dá um alias para ficar mais fácil da gente fazer a lógica do merge. E aí pode chamar ele de old data ou alguma outra coisa que a gente ache interessante. Aí depois dele a gente pode chamar por exemplo, o merge. Deixa eu só colocar o parênteses, vai ficar mais fácil aqui de quebrar as linhas. Então, chamar o comando de merge. E aí dentro do comando de merge a gente tem que passar uma lógica que vai ser o que? O nosso new data ponto, dá um alias para ele, apelido ponto new data. E aí depois, como segundo parâmetro, a gente tem que passar qual que é a lógica de relação, que seria o que? Nosso oldData.id seja igual ao nosso newData.id. Caramba, complete não tá ajudando muito agora. Tem um aspa, parênteses a mais. Ok. Continuando aqui a nossa lógica, a gente tem que passar algumas cláusulas. Eu posso passar uma, duas, enfim. E como é que é essa cláusula? Quero que quando der match no update, when matched update, aqui, eu quero que ele execute um set com a seguinte lógica. Aí tem que ser um dicionário, o campo ID, ele tem na verdade eu vou mudar o texto aqui, o campo text eu quero que seja do new data text. E quando não der o match, when not match, insert, quero insert aqui. E aí eu tenho que passar o campo os valores, né, no caso. E aí com o dicionário e qual que é o campo. No caso aqui, deixa eu ver,
campo de texto, text. E aí tem que passar a coluna do new data.text. E para finalizar, eu tenho que chamar o execute. Para a gente conferir, tem que ler o dado novamente. Só executar o comando aqui antes. Aguarda só um pouco e para conferir. Mas o que eu fiz esse comando aqui antes de executar o show? Eu chamei o dataset li, a tabela que já estava gravada, os dados que já estavam gravados no caso, e apliquei, falei para ele chamar o comando de merge, né, para fazer um merge entre os dados, né, pegar o dado que está vindo novo com o dado que já está gravado e ficar com somente os dados novos, seja de atualização ou de inserção. E aí aqui eu dei um apelido só para ficar mais fácil, a lógica de inserção e relacionamento dos dois dados. E mandei executar. Então, se deu tudo certo, é só chamar o insert e dar uma olhada. Aqui a gente tem o dado 0 e 1, que está com um novo dado, mas eu poderia ter em atualizações e conseguir atualizar este mesmo dado, que foram os dados que a gente criou aqui. ID 0 e 1, novo dado, e eles foram inseridos aqui, a atualização que a gente fez e a deleção do ID 5. É isso aí, pessoal. Valeu!